Sejam bem-vindas, capivaras. Vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre performance mental. 5 dicas para você melhorar a tua cognição, ou seja, memória, aprendizado, raciocínio lógico e também melhorar a questão de ansiedade, sintomas de depressão. Tudo isso vai ter uma melhora se você colocar em prática o que a gente aprender nessa aula. Vamos para cima. Primeiro de tudo, a primeira questão, a tua prioridade, se você fizer apenas isso, você vai ter uma melhora incrível. Mas se você fizer todo o restante e não fizer isso, você não vai ter melhora nenhuma, garanto. Então, o primeiro ponto, o mais importante para você ter uma melhora na tua cognição, desempenho mental e etc., é o teu sono. Mas a gente não está falando simplesmente de qualquer tipo de sono. Eu estou falando de você começar a ter um sono de qualidade. A gente está buscando aqui 8 horas por dia. 8 horas de sono por dia é o nosso objetivo. E 8 horas com qualidade. 8 horas com qualidade. Para você ter uma melhora significativa no teu sono, você vai ter que fazer um detox do sono, ok? Você vai ter que fazer um detox do sono. Inclusive, eu vou trazer para vocês, em breve, um conteúdo sobre o detox do sono, para vocês poderem melhorar o sono de vocês. Mas já saibam, sem as 8 horas de sono diária, você não vai ter uma boa performance mental. Isso é realmente categórico. Para você ter noção, uma noite de sono mal dormida, vai reduzir a tua cognição, ou seja, a tua capacidade de lembrar das coisas, de raciocinar, de aprender em 40%. Uma noite. Agora pega isso e leva isso para 10 anos. 10 anos dormindo mal. Imagina o que vai acontecer com o teu cérebro, ok? Inclusive, a falta de sono está relacionada com problemas como Alzheimer, depressão e todos os outros problemas a nível do sistema nervoso central, beleza? Vamos lá, então já aprendeu que o primeiro ponto é o sono. Se você não dorme 8 horas por dia, você está já prejudicando a tua performance mental. O segundo ponto que a gente pode falar, é um hábito simples, é uma mudança simples na tua rotina, mas que pode trazer bons resultados. Eu faço. Okay? Tudo que eu estou falando aqui eu faço. O segundo ponto, então, é o jejum intermitente. Mas, Cado, por que o jejum intermitente melhora a performance mental? O que tem a ver uma coisa com a outra? Entenda algo. Quando você está fazendo jejum intermitente, você tem menos sangue no trato digestivo e, consequentemente, você tem mais sangue no sistema nervoso central. E o que acontece se eu tenho mais sangue no sistema nervoso central e menos sangue no sistema digestivo? Você tem mais performance mental. Para você entender e ficar fácil de você memorizar isso, é só você pensar que você sente sono depois que você come. Você sabe por que você sente sono? Porque como você comeu, imagina que você comeu uma grande refeição. Seu intestino está cheio de comida, seu estômago está cheio de comida. Precisa ir muito sangue para o teu sistema digestivo, justamente para poder digerir e metabolizar essa grande quantidade de comida. Se teu intestino está vazio e se teu estômago está vazio, o teu corpo vai manter simplesmente o mínimo de sangue para não ter uma isquemia, que é a falta de sangue no tecido, que causa morte. Mas se você tem o mínimo de sangue lá, você vai ter o máximo de sangue nos outros órgãos, inclusive o teu cérebro, beleza? Então essa é uma questão que o jejum intermitente pode melhorar na tua performance mental. O terceiro ponto, você não vai gostar. Eu sei que você não vai gostar, mas se você fizer, você vai ter resultados incríveis fazendo tudo junto. Terceiro, o banho gelado. Cado, mas o que tem a ver banho gelado com performance mental? Entenda. Quando você toma um banho gelado, você está expondo
teu corpo ao frio. Certo? Então você expôs lá teu corpo ao frio. O que teu corpo precisa fazer como mecanismo de defesa? Aumentar a temperatura. Por que teu corpo aumenta a temperatura se você está no frio? Basicamente, eu entrei no frio, meu corpo vai falar, caramba, se eu não aumentar meu metabolismo agora, se eu não acelerar isso aqui, o cara vai morrer de hipotermia. Então você tem um aumento brusco da temperatura corporal. Mas esse aumento da temperatura corporal ele não se dá de qualquer forma. Ele se dá através da liberação de catecolaminas, como adrenalina e noradrenalina, e diversas outras substâncias que vão aumentar o teu foco, tua produtividade, vão fazer com que você fique mais energia. Então, consequentemente, você tem um aumento da disposição. Isso se a gente tirar a parte mental e comportamental da coisa, porque você acordar de manhã e tomar um banho gelado, cara, você está fortalecendo a tua mente de uma forma incrível em relação a dificuldades mesmo. Então, isso daqui pode ajudar muito. Então, e lembra disso, quando você toma um banho quente, acontece justamente o processo contrário. Se eu me exponho ao calor, o meu corpo está recebendo calor externo, então minha temperatura corporal interna diminui. Por quê? Porque não tem necessidade de aumentar a temperatura corporal se o externo está quente, beleza? Então isso é uma coisa interessante para você entender. Teu corpo, ele sempre trabalha com homeostase. Se você dá mais frio para ele, ele vai esquentar mais. Se você dá mais calor, ele vai esfriar mais. Então esse aqui é nosso terceiro ponto. O nosso quarto ponto, a gente pode falar de estratégias específicas para melhora de cognição. Quais são essas estratégias? Por exemplo, quarto ponto, xadrez. Xadrez, a gente pode falar de resolver o cubo mágico. Xadrez, cubo mágico. Você não vai conseguir jogar xadrez ou resolver o cubo mágico enquanto você paga uma conta ou se preocupa com alguma coisa externa na sua vida. Então, essas aqui são exatamente isso, são ferramentas para performance do foco. Ou seja, quando você aprende a jogar xadrez, você aprende a focar 100% naquilo que você está fazendo. Não tem como jogar xadrez, quem joga xadrez sabe disso, focado em outra coisa. Você vai tomar cacete de todo mundo. Não tem como você resolver um cubo mágico focado em outra coisa. Então, aqui você está trabalhando o seu foco e também o raciocínio lógico. Então, você tem dois trabalhos aqui muito interessantes. E uma coisa que eu te indico, vai estudar, vai trabalhar, vai ler, vai colocar o xadrez para rodar, vai resolver o cubo mágico, coloca uma música clássica. O que é uma música clássica? Aquela música instrumental, Ludovico Einaudi, Beethoven. Por quê? Existem estudos que mostram que a música clássica faz a tua consciência expandir. Diferente das músicas atuais, que tem batida e tem a parte vocal da coisa, que fazem tua consciência ficar menor e você não conseguir se concentrar no que está no seu entorno. Mas quando você coloca a música clássica, é normal e natural que você comece a se concentrar mais. Beleza? Então, isso aqui é outra dica aqui no item 4. Que vão aumentar também o teu foco e o teu raciocínio lógico. Beleza? Então, o nosso item 4 é xadrez, cubo mágico, tudo isso que trabalha a tua capacidade de raciocinar. Eu, por exemplo, todo dia que eu acordo, eu jogo xadrez. E eu sinto que isso melhora absurdamente a minha capacidade intelectual nesse dia específico e a minha cognição nesse dia específico. Se eu não jogo, eu já fico um pouco pior do que eu estava quando eu jogava. O quinto, nosso último ponto, o pincel já está sentindo as dores do nosso vídeo. Quinto ponto, substâncias. Eu sei que vocês estavam esperando essa hora, vocês falou em tomar, vocês gostam, né? Nunca vi gostar de tomar as coisas assim. Substâncias. Quais são as substâncias que você pode utilizar para melhorar a tua performance mental?
Primeira substância. Creatina. Sério, cara? Creatina melhora a tua capacidade cognitiva? Sim. Entenda algo. O teu cérebro, assim como os teus músculos, também consome fosfocreatina, que é basicamente a creatina quando ela já está a nível celular. Você consome creatina, ela vai ser fosforilada e levada para a tua célula e vai ser lá que ela vai apresentar essa configuração de fosfocreatina. Então aqui na creatina você vai ter uma melhora de cognição. Você vai ter menos ansiedade. Então aqui, deixa eu arrumar isso aqui. Então aqui é mais cognição, não é menos, tá? Mais cognição, menos ansiedade. Isso daqui você vai sentir depois de um mês usando creatina. Mas como que eu uso a creatina? De qualquer forma, você pode usar de 5 gramas por dia, por tempo ilimitado. Você não precisa parar, você não precisa fazer ciclo, você não precisa fazer nada, só usar 5 gramas por dia. Ou você pode fazer uma fase de saturação. Também é uma opção, fase de saturação. Que é basicamente você usar 20 gramas por dia durante 7 dias, dividido em 4 doses diárias de 5 gramas. Depois que você terminou esses 7 dias de fase de saturação, você vai basicamente usar essas 5 gramas por dia por tempo indeterminado. Qual que é a grande diferença entre fazer a fase de saturação e não fazer? Pouca diferença. Quase nenhuma, na verdade. A grande questão é que você vai estar acelerando o processo de saturação. Então aqui você vai começar a ter resultado em 30 dias e aqui você vai ter que começar a ter resultado em 10 dias. Vamos dizer que é isso. Então você vai ter aí uma aceleração desses resultados. Então a primeira substância é a creatina, ok? Também excelente, uma das melhores para a melhora da performance física, mas também muito boa para a performance mental. Deixa eu só mais 5. Então a nossa segunda substância, ômega 3. Essa aqui realmente tem muitos benefícios quando a gente fala de performance mental, muitos mesmo. A grande questão aqui é você perceber que o ômega 3 é um ácido graxo essencial, tá? E ele também compõe a bainha de mielina dos teus neurônios, tá? Dos axônios dos neurônios, na verdade, não dos neurônios, mas que é uma parte dos neurônios. Então você tem aqui um suplemento que pode melhorar muito a performance mental. Além disso, você tem um suplemento que pode melhorar muito os sintomas de depressão e ansiedade. Se você usa 2 gramas por dia, isso aqui já existem estudos sobre isso, 2 gramas por dia, você tem mais artifícios para lidar com a depressão. Ou seja, os estudos mostram que quando você usa ômega 3, você tem muito menos chance de ter depressão. Pessoas que usam ômega 3 geralmente também têm muito menos ansiedade e têm muito mais saúde mental. Então a gente está falando aqui não apenas de performance cognitiva, mas também de saúde mental, que é muito importante. Porque imagina o seguinte, não adianta você colocar gasolina premium num carro com pneu furado, certo? Então, para você melhorar a capacidade cognitiva, você também tem que diminuir o que está piorando. E a ansiedade piora, a depressão piora, tudo isso piora. Então, a gente precisa melhorar esses pontos para a gente depois melhorar, de fato, a capacidade cognitiva. O terceiro e último, muito interessante, que eu uso sempre, o terceiro é a N-acetilcisteína. Mas, Cado, o que é a N-acetilcisteína? Não é aquele remédio para o pulmão, para tirar muco? Também. Mas a N-acetilcisteína, basicamente, é um precursor de glutationa. Glutationa. E o que é a glutationa? A glutationa é um antioxidante. Mais especificamente, o mais poderoso do teu organismo. Então, a glutationa é o antioxidante mais poderoso que você vai encontrar no teu organismo.
E qual que é a grande questão do estresse oxidativo? O que é a oxidação? Entenda que sempre que você tem muito estresse oxidativo, você tem radicais livres sendo liberados na sua corrente sanguínea. Os radicais livres, eles vão chegar lá no teu neurônio, imagina que aqui é o neurônio, aqui é o receptor, os radicais livres eles ficam aqui, ó. Imagina que é aqui que acontece a sinapse, ou seja, aqui tem liberação de neurotransmissor, aqui esse neurotransmissor se liga, ok? Aqui estão os receptores, aqui estão os neurotransmissores. Então, se eu tenho um radical livre aqui, atrapalhando a passagem, eu tenho uma diminuição da capacidade de sinapse. Diminuição sinapse. Ou seja, o estresse oxidativo libera radicais livres que diminuem a capacidade de sinapse. E isso daqui, no longo prazo, causa doenças como Alzheimer, depressão e diversas outras. Tá? Não vou nem ficar falando aqui, eu vou ficar 10 minutos falando de doença que pode causar. Mas foca nessas duas, Alzheimer e depressão, além de demência, por exemplo. Então você tem isso daqui, ok? E a N-acetilcisteína é excelente para evitar isso. Você vai ter um cérebro muito mais forte, digamos assim. É como se ela fosse a creatina do cérebro. Outra coisa, a gente tem também aqui uma limpeza. Deixa eu arrumar isso aqui, vai estar muito feio. Mas saibam que eu faço medicina, então perdoem a letra de médico. Então, aqui a gente vai ter o seguinte. Além disso, com a N-acetilcisteína, você vai ter limpeza, receptores de dopamina. E qual que é a grande questão dessa limpeza? A saturação de receptores de dopamina é a grande causa dos vícios, ok? Então, quando você está viciado lá em pornografia, em drogas, em álcool, você está com uma saturação de receptores de dopamina. Então, a N-acetilcisteína te ajuda a lidar com vícios. É muito mais fácil você lidar com vícios se você está usando N-acetilcisteína. Mas quanto usar por dia? 600 miligramas a 1,2 gramas. Manda manipular isso, mais simples. Qual que é a grande questão? Se você não tem nenhum vício, usa 600 miligramas. Se você está tentando lidar com um vício, usa 1,2 gramas. Então, sempre use direcionado para o que você quer, beleza? Então, esse foi o último ponto. Eu espero que você tenha gostado. Uma aula simples, uma aula relativamente rápida, mas que se você colocar tudo isso daqui em prática, você vai ter resultados incríveis na tua performance mental. Tamo junto, um abraço, deixa um like aí, deixa um comentário se você gostou e vamos pra cima.